Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. O ar estava pesado, carregado não só pela umidade da chuva que se anunciava, mas por uma sensação de iminência, algo que estava para acontecer. Eu estava na minha pequena biblioteca, cercado por livros empoeirados, alguns abertos em passagens que eu havia lido e relido centenas de vezes. Não eram romances ou biografias, eram as profecias. Durante anos, eu as estudei e tentei decifrá-las, mas sempre pareciam distantes, como sussurros de um passado muito distante ou ecos de um futuro que jamais veríamos. Naquela noite, porém, algo mudou. Enquanto a tela da minha televisão mostrava imagens caóticas de um mundo em convulsão, conflitos armados surgindo em lugares que mal sabíamos existir, desastres naturais que desafiavam a compreensão, líderes mundiais com olhares perdidos e discursos vazios, um calafrio percorreu minha espinha. Não era apenas a notícia, era a ressonância. De repente, as palavras antigas ganharam uma clareza aterrorizante. As peças começaram a se encaixar, não como um quebra-cabeça montado à força, mas como se as escrituras estivessem se desdobrando diante dos meus olhos, revelando um segredo que sempre esteve ali, mas que, por alguma razão, tínhamos esquecido. Eram 3 profecias, 3 sussurros do passado que agora gritavam na realidade presente. E o mais assustador é que a maioria das pessoas, ocupadas demais com o barulho do dia a dia, ainda não percebeu que elas estão, de fato, acontecendo. Você já sentiu que algo grande está prestes a acontecer? Que o mundo como o conhecemos está mudando de uma forma irreversível? A Bíblia há milhares de anos já nos alertava sobre esses dias. Mas não estamos falando das profecias óbvias, não. Existe um conjunto de 3 profecias esquecidas, enterradas nas páginas mais antigas, que estão se desenrolando agora, bem diante dos seus olhos. O que você está prestes a ver vai te deixar sem fôlego. Prepare-se. Sempre nos ensinaram a olhar para o futuro através das grandes revelações, dos eventos apocalípticos que parecem saídos de um filme. Mas a verdade é que as maiores pistas, as mais urgentes, muitas vezes estão escondidas na simplicidade, naquilo que consideramos menor. Eu mergulhei nesses textos por décadas e o que encontrei nas entrelinhas é perturbador. A primeira profecia esquecida e talvez a mais assustadora diz respeito à ascensão e queda dos impérios de barro. Em Daniel 2, a estátua do sonho de Nabucodonosor, com seus pés de ferro e barro, sempre foi interpretada como uma previsão de reinos futuros, misturados, mas sem a solidez do metal puro. Por muito tempo focamos no ferro, na força militar, nas grandes potências, mas o que negligenciamos foi o barro. O barro não é apenas frágil, ele é a mistura, a ausência de pureza. Pense nos nossos dias. Não vemos mais impérios gigantescos, dominadores como Roma ou a Babilônia. O que vemos são nações, até as mais poderosas, enfraquecidas por dentro, divididas por ideologias, corroídas por corrupção, diluídas pela mistura de culturas e crenças que, ao invés de fortalecer, geram atrito. Os laços sociais se desfazem, a confiança nas instituições evapora. É como se os alicerces de cimento estivessem sendo substituídos por areia. O ferro da tecnologia do poder militar existe sim, mas ele está misturado com o barro da fragilidade interna, da polarização extrema, da incapacidade de se unirem em prol de um bem comum. Esses impérios de barro não desmoronam por uma invasão externa, mas por sua própria instabilidade inerente. Eles estão caindo aos poucos, um passo em falso de cada vez. E o que vemos no noticiário todos os dias são esses pés rachando, o barro se esfarelando. A segunda profecia, essa ainda mais sutil, fala sobre o sono dos guardiões. Em Isaías 56:10, a Bíblia descreve os atalaias, aqueles que deveriam vigiar e alertar como cegos, ignorantes, cães mudos que não podem latrar, sonhando, deitados, amando o sono. Durante séculos, entendemos isso como uma repreensão aos líderes espirituais negligentes do passado. Mas e se o alerta fosse para algo muito maior, algo que se manifesta agora, em plena era da informação? Pense em quem deveria nos guiar hoje.
Não só os líderes religiosos, mas os formadores de opinião, os jornalistas, os educadores, até mesmo os pais. Muitos estão dormindo, distraídos, anestesiados, não latam, não alertam sobre os perigos reais, sobre as armadilhas morais e espirituais que nos circundam. Estão mais preocupados em seguir a onda, em evitar o confronto, em entreter ao invés de edificar. Eles amam o sono da complacência, da popularidade fácil, do conformismo. E a sociedade, desprovida de atalaias vigilantes, caminha para a beira do abismo sem sequer perceber a profundidade do precipício. Essa é uma profecia que se cumpre não com um evento cataclísmico, mas com uma silenciosa erosão da consciência, uma dormência coletiva que nos impede de ver o que realmente importa. É um grito mudo de alerta. O maior perigo não é que o conhecimento se esgote, mas que a vigilância adormeça. E a terceira profecia, essa ainda mais íntima e talvez a mais dolorosa, é sobre o esfriamento do amor. Mateus 24:12 é uma passagem que muitos conhecem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sempre pensamos em iniquidade como grandes pecados, crimes hediondos, mas a iniquidade também se manifesta na indiferença, na crueldade sutil, na perda da empatia pelo próximo. As famílias se desfazem, as comunidades se fragmentam, os estranhos são vistos com desconfiança, não com compaixão. As discussões se tornam ataques pessoais, a crítica construtiva dá lugar à humilhação. A iniquidade se multiplicou, não apenas em grandes crimes, mas na frieza dos corações, na ausência de solidariedade genuína, na normalização do egoísmo. Estamos vendo isso todos os dias, na velocidade com que julgamos, na rapidez com que descartamos, na facilidade com que viramos as costas para a dor alheia. E o amor que deveria ser o alicerce de tudo, está se tornando uma commodity rara, um luxo que poucos se permitem sentir ou demonstrar. Essas profecias não são sobre o fim do mundo como um espetáculo grandioso, elas são sobre a desintegração lenta, silenciosa, que já está em curso. Os pés de barro se quebrando, os atalaias dormindo e o amor esfriando. Tudo estava escrito e nós, de alguma forma, esquecemos. Agora que você viu as peças se encaixando, que percebeu que esses sussurros antigos se tornaram o barulho ensurdecedor da nossa realidade, o que você vai fazer? Vai continuar ignorando os pés de barro que se desintegram? Vai fechar os olhos para os guardiões adormecidos que não latram? Vai permitir que o calor do seu próprio amor se dissipe no frio da iniquidade? Você acredita que tudo isso realmente está acontecendo agora, bem diante de nós? Já sentiu esse frio no peito, essa urgência no espírito? Se esse vídeo te tocou, se a verdade por trás dessas profecias esquecidas ressoou na sua alma, é porque ele precisava chegar até você. Ele é um canal. Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de encarar a verdade e se preparar para o que está por vir.